E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rodrigo Portela e hoje a gente vai bater um papo muito sério. É mais uma historinha e que você deve fazer aí. Vocês já devem ter visto no título aí, macOS Big Sur 11.2.2, atualize já. Se você tem um MacBook 2019 ou um MacBook 2020 ou um MacBook M1 2020, que aconteceu mais com esses caras, eu recomendo você atualizar já. E eu estou falando isso e venho fazer esse vídeo porque tem muita gente que não atualiza e que sequer vai lá em atualizações para ver se tem uma atualização. E tem gente que é aquela pessoa mais segura que sempre fica, esse aqui está funcionando para mim, deixa aqui, depois eu atualizo mais para frente, eu gosto de ver o que acontece. Não é esse o caso, pessoal. A história é a seguinte, galera. Vocês sabem que eu comprei o MacBook Air M1. Aliás, ele tá ali, ó. Aquele que tá ali atrás. E o outro que tá ali é um MacBook Air 2017. Então tem dois MacBook Air ali. Um 17 e um M1 2020. Esses caras, deu problema. Vocês acompanharam a saga. Quem não viu, veja. Eu não fiz nenhum vídeo falando sobre, não comentei durante a saga sobre isso, porque não tinha um posicionamento real e eu estava esperando a Apple se posicionar para falar sobre. Porque se eu fizesse um vídeo, eu poderia alarmar as pessoas e poderia não ser, e não tem problema nenhum. O máximo que as pessoas, se fizessem isso, acontecessem com elas, ia acontecer o que aconteceu comigo, né? O Mac está em garantia e você teria que mandar para a Apple para poder consertar. O que ocorre, pessoal? Essa atualização do macOS Big Sur 11.2.2 corrige uma falha do que provavelmente levou à morte do meu MacBook Air com chip M1. E meus celulares gostam de fazer barulho quando eles não são chamados. O que aconteceu? Vou até desligar aqui agora, senão a gente vai ser perturbado o tempo todo. Eu comprei o MacBook Air logo no lançamento, o MacBook Air com chip M1. Foi um dos primeiros vídeos a saírem no YouTube, de um YouTube que mora no Brasil realmente, de um YouTuber que mora no Brasil, foi o meu. Logo com uns 20 dias de uso ele foi pro saco. Ele começou a fazer um barulhinho, tec, e parou, tá? De um dia à noite, parei de editar, fui jantar, a hora que eu voltei ele foi pro saco. Foi o que aconteceu. Quando chegou esse MacBook para mim, eu comprei um hub. Vocês sabem, a Apple desde lá, acho que desde 2016, eu não lembro, ela tirou, né, essas portas extras do Air, por exemplo. O Pro não veio agora também, veio só com duas portas USB-C Thunderbolt 3. E cara, muito raras as pessoas que sobrevivem só com elas. A maioria das pessoas então compra um hub ou um dock station, que a galera conhece, e conecta ali para ter mais portas, para ligar várias coisas, leitor de cartão, cabo de internet, se usa internet cabeada, um monte de coisa. Eu comprei logo que o meu chegou, comprei um de marca reconhecida no Mercado Livre e utilizei, tá? O meu não era aquele que entrava em duas entradas, porque tem duas. Ele entrava em uma só. Ele tinha um carregador extra, um PD, então você poderia ligar o conector de energia nele e ele depois na conexão do MacBook. E eu suspeitei porque ele esquentava muito, e eles esquentam muito geralmente esses adaptadores. O meu esquentava muito conectado com o cabo HDMI, que foi eu estava a princípio utilizando ele. No outro dia eu já reclamei com o vendedor do Mercado Livre, mas resolvi ficar depois, falar vou precisar usar tal, e fiquei com o hub ou o dock station, se você quiser chamar assim, apesar que a dock station ser um pouco diferente, maior, enfim, aqueles adaptadores para dar mais conexões. Mas ele esquentava demais. Depois de um certo tempo, alguém que me segue no Instagram veio falar comigo: Rodrigo, teu Mac queimou, né? Você não acha que é isso? Eu já tinha achado que era. Já tinha falado que ia devolver pro cara. E quando o meu Mac queimou, eu entrei em contato com o cara para devolver. E aí eu não podia devolver mais, porque já estava fora do prazo, eu já tinha aberto uma reclamação e cancelado. Enfim, o cara acabou acatando a minha reclamação depois, mesmo assim, por fora do Mercado Livre, e me depositou a grana. Eu devolvi para ele o hub, que estava funcionando. Mas tinha saído muitas notícias no Reddit, e esse cara que me contactou pelo direct veio falar, mostrar a primeira vez. E esses casos lá no Reddit aumentaram, de pessoas reclamando principalmente do M1. Queimou e a coincidência era estar utilizando um dock, um hub, para fazer as conexões.
Eu devolvi pro cara, o cara aceitou, não fiz vídeo e não comentei. Porque, sei lá, a Apple poderia achar que foi proposital, alguma coisa do tipo e, sei lá, negar a minha assistência, isso foi um medo meu. Mas o outro é que eu não tinha certeza. E eu falei, se for alguma coisa certa, vai aparecer. E agora apareceu, a Apple, ela mesma colocou lá na atualização, nessa atualização do macOS do Big Sur 11.2.2. Se você tem esses Macs de 2019, 2020, atualize. E principalmente se você tem um Air M1 e um Pro M1. O que mais aconteceu foi nessas máquinas, elas queimarem. O meu foi danificado, embora não estivesse utilizando quando ele parou, deve ter levado a isso, porque eu utilizava um cabo para carregar e tal. Quando o meu deu pau, ele não estava com o carregador conectado, ele estava só na bateria, nem estava na energia. Mas ele começou a fazer um tec, 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 tec. Eu voltei, ele tinha parado e continuava com tec, 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 não ligava mais. Depois eu mandei para assistência, enfim, aquela história toda. O Mac foi para assistência e depois eu tive que... a Apple me mandou outro. Depois de 30 dias, 32 dias, a Apple me mandou outro. Mas então, pessoal, o problema é real. A Apple sim detectou e soltou uma atualização para corrigir esse problema. Eles dizem lá que é carregadores não apropriados, alguma coisa assim. Deve ter colocado na tela aí um print. O macOS Big Sur 11.2.2 impede que o MacBook Pro 2019 ou posterior e o MacBook Air 2020 ou posterior sofram danos quando conectados a certos hubs e docks de terceiros, fora de conformidade, alimentados via USB-C, tá? Então, basicamente, atualize. Realmente a causa era esses hubs ou esses dock station conectado a Thunderbolt 3 que causou a morte de vários M1, de vários MacBooks, principalmente M1. Mas lá a Apple cita outros, né? Cita até o 2019, cita 2020 também sem chip M1. Atualize, galera. Tô falando porque isso é muito bom, porque tem gente que compra e quem comprar os Macs novos, eles não vêm atualizados. Então, se você compra um M1 novo, já tem um DockStation, vai comprar e vai meter lá, pode ser que dê ruim. Cara, o maior problema que você vai ter é talvez ficar sem Mac por um tempo, né? E a Apple provavelmente vai cobrir os danos como cobriu o meu. Mas, se você não quiser ficar sem aparelho, e outra, o meu foi trocado por outro. Pode ser que o seu não seja. Pode ser que o seu seja só consertado. Então, não utilize o hub antes de atualizar para o macOS 11.2.2, o Big Sur. Tirou da caixa, cara, conecta na internet, ele sempre mostra que tem atualização, mas tem gente que insiste em não atualizar. Ó, eu tô atualizando, tá atualizando agora lá, ó. Olha lá, o Air 17 tá atualizando. Não teria necessidade porque ele não faz parte, mas está atualizando com o Big Sur 11.2.2, tá? E o outro Air tá ali, que é o M1, tá ali embaixo, e o Pro tá aqui na frente. Atualize, galera. O perigo é real e imediato. Você pode perder o seu Mac. Todo mundo que comprou, como ninguém comprou há mais de um ano, esses lançamentos do M1 não tem mais de um ano, essa galera vai estar coberta pela garantia, né? A não ser que a Apple identifique, eu acho que não dá para identificar se você estava utilizando um hub ou não. Mas, cara, atualize. Né? E o perigo maior é para quem já perdeu a garantia. Isso pode acontecer na linha 2019. Que aí tem galera que, se não tem o Apple Care Plus, por exemplo, pode já estar fora da garantia. E aí, se der ruim, você está por sua conta e risco. Tá bom? Embora nunca tenha saído nada da galera que já tinha esses Macs falando desse problema dos hubs. Os hubs sempre esquentaram, né? Mas eu tava esperando esse posicionamento da Apple. E ele veio agora, cara. Então esse vídeo é só para alertar, tá? Atualize, galera. Outra coisa, pessoal, respondendo alguns comentários de pessoas quando eu faço vídeos do Mac, a galera tá acostumada aqui a eu falar só de smartphone. Galera, tá difícil de conseguir smartphone. Então eu tô fazendo vídeo com aquilo que eu tenho. E eu gosto muito de falar de computadores e de MacBooks também. Então, pessoal, supera. Não gosta do vídeo que saiu hoje ou amanhã. Não importa se saiu 10, se vai sair mais 20. Galera, é o que eu tô fazendo de acordo com o que eu estou tendo nas mãos. Tá bom? Então, se acalmem. E outra, eu falei já pra galera. Galera, eu tenho um canal que é para satisfazer as vontades minhas de criar conteúdo. E vocês já viram, eu não sou uma criancinha, um moleque novo, não faço conteúdo para agradar, eu faço conteúdo para informar e que me satisfaça fazer.
Se não me satisfaz fazer, vocês nunca vão ver eu fazer. Tá? Pode ser que eu faça assim, Rodrigo, vamos te mandar tal coisa, faz aí, vamos te pagar tanto ainda, você faz aí? Faço, mas geralmente eu produzo com o que me dá vontade, que me dá tesão de gravar, tá? Então, às vezes quando não tem conteúdo sobre uma coisa ou outra, às vezes até teria vontade de fazer, mas como tem uma outra que eu tenho mais vontade, eu priorizo a vontade maior, tá? Vocês já sabem, eu faço tudo aqui. Eu roteirizo, coisa que não acontece quase nunca, mas eu faço as minhas anotações, eu pesquiso, eu me mantenho atualizado, eu edito, eu gravo, eu corro atrás, faço tudo, velho. Ainda sou chefe de família, enfim, não sou nenhum moleque solteiro, tenho filhos, a correria é grande para fazer tudo sozinho, então eu faço o que está mais ao alcance, beleza? Saí um pouquinho do foco só no final, mas para falar para vocês. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, tá, galera? E é assim, cara, eu faço os vídeos que dá e que eu tô com vontade de fazer. Sempre foi, sempre vai ser assim. Beleza? Abraço, beijo do gordo. Fui.